Neste vídeo, nós vamos conhecer o Siglent SDS824X HD. Exatamente, um super osciloscópio. Realmente, agora passa a ser o osciloscópio mais poderoso que eu tenho aqui na bancada. E eu vou falar um pouquinho hoje as características dele, vamos operar um pouquinho, vamos usar, mas certamente não ficaremos só neste vídeo, porque ele tem muitos recursos. É realmente um osciloscópio diferenciado, porém, vocês podem dizer, pô, mas esse osciloscópio é o top. Não. A Siglent fabrica osciloscópios de altíssima qualidade. Este aqui é o de entrada, exatamente. A linha 800 é a linha de entrada da Siglent. Nós vamos falar aí de osciloscópios de giga. Vou mostrar aí na tela um para vocês, só para vocês entenderem o tamanho do que nós estamos falando, né? O que é a Siglent. Agora vocês imaginem uma empresa que fabrica osciloscópios deste porte, trazer um menor como este aqui, este lançamento. Por quê? Porque ela tem todo o know-how de osciloscópios muito poderosos. E ela resolveu fazer um, entre aspas, mais acessível. E realmente, se a gente olhar as características dele com o preço, ele é um valor mais em conta. Não é que seja um equipamento barato, não é isso que eu estou dizendo, não é barato para os nossos padrões talvez, mas para um equipamento com essas características de uma boa marca, na verdade de uma excelente marca, né? A Siglent é reconhecida mundialmente como uma das melhores marcas deste tipo de equipamento. Ela fabrica uma linha completa aí de equipamentos. Nós vamos conhecer aí um pouco mais da Siglent e desse equipamento. A Siglent é líder global em desenho e fabricação de instrumentos eletrônicos de teste e medição de alta precisão. A Siglent nasce em 2002 com o estudo de seus fundadores, entre eles o atual CEO Eric Kim, sobre osciloscópios digitais. E depois de mais de uma década de estudo ela inicia no mercado. Nascida em Shenzhen, na China, hoje atua fortemente com pesquisa e desenvolvimento com seus mais de 100 engenheiros. A inovação é um dos valores essenciais da Siglent. Quase 15% das vendas totais são investidas em pesquisa e desenvolvimento. E aí, nós estamos aqui com o nosso equipamento e vocês olhando, vocês dizem, não, mas eu já conheço isso. Foi a impressão que eu tive quando eu vi a imagem dele. Eu digo, mas essa carcaça aqui eu já vi em algum lugar, achei parecido. Mas não é. E eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço, mas para mim é importante trazer para vocês essa visualização. Eu vou colocar aqui do lado um outro equipamento que eu gosto muito, que é o Mustool DSO 2D15. E por que eu estou trazendo ele aqui do lado? Se você enquadrar na câmera. Porque à primeira vista os dois pareciam muito similar na imagem. Mas quando a gente coloca um ao lado do outro, a gente vê que não são a mesma coisa. Tá? Eles têm um desenho que lembra, mas não é. Desde uma tela muito mais plana, uma tela mais nítida, como nós vamos ver. Os botões são diferentes, né? Não estou nem falando das questões dos 4 canais, não é isso. Estou falando da construção mesmo, né? Então aqui nós temos um equipamento mais estreito, apesar dele não ser um equipamento estreito, né? E apesar de também não ser um equipamento leve, muito mais leve do que o Siglent, né? Então vocês conseguem ver aí que é uma diferença entre os dois. Eu queria trazer isso porque na imagem às vezes a gente não consegue entender o que é a caixa do Siglent SDS824X. E o 824X é realmente o equipamento desta linha 800 mais top, né? Então nós estamos falando aí de um equipamento de 4 canais, de 200 MHz, e ele tem, claro, as versões começando com 2 canais, com 70 MHz, e aqui eu estou no mais top da linha 800. Porém, algumas características dele, não interessa se é 70, se é 100 ou se é 200. Uma das características, por exemplo, ele é totalmente 12 bits. Então ele trabalha com 12 bits, então a resolução dele em qualquer um modelo da linha é de 12 bits. E a gente lembra, né? 12 bits me traz a qualidade, a resolução do sinal. Se eu quero ver um sinal com qualidade, eu preciso ter mais resolução, que nem numa televisão. Já expliquei isso aqui no canal, já mostrei, já exemplifiquei aqui.
Mas é exatamente isso, ele é um osciloscópio de 12 bits. Então é assim, altíssima qualidade das melhores profissional. Outra característica fora de série, ele é 2 gigasample. Ele não é um osciloscópio que de 200 MHz com 1 gigasample é ruim não, mas aí eu estou falando de uma proporção de taxa muito menor. Aqui eu estou com um osciloscópio de 2 gigasample, 2 gigasample e não 1 ou 1,5, não, é 2 gigasample, 10 vezes maior que os 200 MHz. Então também vai me prover muito mais qualidade na medição. Sem contar na memória dele, que é bastante alta, e também vai prover com que eu tenha a opção de conseguir olhar os detalhes da imagem. Então sempre que a gente tem um pouco mais de memória, eu consigo gravar essa linha com mais detalhes e consigo depois analisar ela muito melhor. Então ele realmente é um osciloscópio bonito, pesado, bem pesado, e ele tem algumas características. Vamos dar uma olhada aqui na frente. Eu tenho aqui a entrada USB, também permite eu ligar mouse e teclado, etc. Ele tem a saída HDMI, onde eu posso ligar ele num monitor, e a gente já viu que isso fica muito bom. Mas não se preocupem, porque além do HDMI, ele também tem conexão com o computador, então eu consigo fazer a conexão dele com o computador. E para isso ele traz o cabo junto, exatamente um cabo bem padrão, o cabo USB tipo B para USB tipo A, que é o que normalmente se usa para conectar esse tipo de equipamento. Vamos dar uma olhada atrás dele. Como eu disse, ele é bem pesado. Então ele tem uma entrada de rede, ele tem a entrada da conexão USB e também tem uma USB aqui atrás. Aqui eu tenho a saída do trigger, a entrada de energia. E aí vamos de novo pegar mais uma característica dele. Apesar de ser um equipamento que veio da China, ele também já acompanha o cabo 3 pinos. Então já pensando aí no mercado brasileiro, já vindo a coisa de forma correta, né? Já mostra um controle de qualidade. E falando mais do que mais vem junto, preciso mostrar isso aqui que é fantástico. Ele traz, já que é um 4 canais, ele traz as 4 pontas de prova de 200 MHz X1, X10. 4 pontas de prova, 200 MHz X1, X10. Quantas vezes nós já compramos equipamentos que para o preço ficar mais em conta, vem uma ponta de prova, né? Vem uma ponta de prova e uma garra. Bom, eu não esperava diferente deste padrão de equipamento. E aí estão as pontas de prova. São pontas de boa qualidade, né? Um fiozinho bem macio. Não sei se é de silicone, mas é bem macio. Pontas bem feitas. Olha só. Pontas de qualidade. Então ele já traz 4 pontas de prova. E além disso ele traz um manual colorido, né? Então com todos os detalhes da operação, um papel de altíssima qualidade, explicando como faz cada uma das coisas, claro, totalmente em inglês, né? Mas até exemplificando, né, como é que eu uso cada uma das ferramentas, e nós vamos aprofundar isso num próximo vídeo, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar deste equipamento. Sem contar ainda que ele, como eu disse antes, conecta no computador e ainda posso usar todas essas ferramentas no computador. Além disso, ele traz a calibração com o número de série do equipamento e o que vem junto dentro dele. A Siglent realmente é muito reconhecida pela sua qualidade, inclusive das linhas grandes, que são muito mais poderosas. Então, se eles fazem bem linhas grandes, que são muito mais exigentes, imagina este aqui. Vamos ligar ele para ver ele funcionando? O SDS824X da Siglent é um osciloscópio de alta resolução baseado em um conversor de 2 GHz e 12 bits. Isso garante que seus 200 MHz de largura de banda tenham uma alta qualidade de medição, não esquecendo da memória de profundidade de 100 megapontos.
Ele possui 4 canais analógicos e 16 digitais, com capacidade de análise de sinal misto. O equipamento conta também com o inovador trigger da alta sensibilidade e baixa oscilação, adicionado a possibilidade de decodificação serial. A tela de 7 polegadas, colorida de resolução 1024 por 600, é sensível ao toque com gestos de multitoque e ainda tem suporte a mouse e teclado. Dezenas de funções matemáticas, incluindo até edição de fórmulas e também FFT, são recursos presentes aqui também. Seu tamanho é de 30,48 cm, por 12,7 e 15,24 cm de profundidade e pesando um pouco mais de 3,5 kg. Agora que a gente falou um pouco sobre ele, vamos conhecer esse equipamento maravilhoso. Como eu disse, é um equipamento pesado, é um equipamento grande e a tela reflexiva tem me incomodado um pouco, principalmente para gravar. Mas é uma tela muito visível. Outra coisa que incomodou um pouquinho é o volume da ventoinha. A gente viu que esse tipo de osciloscópio acaba tendo sim uma ventilação forçada e acaba ficando um pouquinho barulhento. Mas esse aqui incomoda um pouquinho, sem dúvida nenhuma. Outra coisa um pouco comum nesse tipo de equipamento é o tempo de start. E ele não difere. Ele também demora aí uns 30, 35 segundos para poder iniciar cada vez que a gente liga. A tela inicial dele é muito nítida, é um modelo talvez de tela mais tradicional, vamos dizer assim, mas é um modelo de tela que me agrada, a lógica de organização dela também é uma boa lógica de organização. Vamos dar uma conhecida aí no que a gente tem. Bom, primeiro na parte de baixo eu tenho cada uma das pontas de prova, eu vou adicionando através da tecla mais, ou claro, apertando o botão correspondente na direita, onde eu tenho cada cor, né, de um borne de entrada. Então, os 4 canais, os 4 canais. 4 canais. Será que eu preciso de tanto? Bom, posso garantir que mal não faz. Principalmente se, por exemplo, nós vamos fazer algum teste onde eu preciso pegar várias etapas de um determinado circuito. Então, os 2 canais às vezes acabam limitando os testes que tu tem que fazer parcialmente e em etapas. Com 4 canais já consegue ter maior abrangência nesses testes. E diga-se de passagem, quando eu falo em 4 canais, é óbvio que os 200 MHz acabam se dividindo e também os 2 gigasample. Porém, aí vem a vantagem de um osciloscópio tão poderoso, porque 200 MHz é bastante, né? Vamos convir que não é sempre que a gente precisa disso. E quando eu tenho 200 MHz mais 4 canais, mesmo que ele divida em 4, eu vou ter 50 MHz, que é muito mais do que o suficiente para a maioria das aplicações. Então, vale a pena muito pensar nisso também se eu vou optar por um 4 canais. Então, eu estou com ele aqui, vou ativar aqui uma onda senoidal de 1 kHz, só para a gente olhar. E aí uma das diferenças que eu já vi nele em comparação aos outros, eu não preciso apertar o alto. Automaticamente ele já lista para mim, já me mostra esse... Acho que eu vou ter que desligar isso aqui. Então, como eu estava dizendo, eu não preciso dar o alto. Quando eu coloco a forma de onda, ele já detecta. Ele tem opção para te ativar ou não isto, né? Mas eu prefiro deixar assim como já vem de fábrica, ativado. Outra coisa interessante, ele é todo touch. Vocês devem estar vendo que eu consigo clicar nele diretamente. Então eu quero mexer, por exemplo, no canal 1. Eu clico no canal 1, eu já tenho todos os dados, escala, etc. E aqui toda a configuração. Então se eu estou com a ponta 1x, se eu estou com o acoplamento DC ou AC, e aí eu tenho todas as configurações, tanto aqui quanto lá. Até algumas que nós já vamos ver adiante. Se eu quiser adicionar um segundo canal, sem problemas, basta eu adicionar no mais e dizer qual canal que eu quero adicionar. Quero adicionar o canal 2. Pronto, a partir de agora eu estou com o canal 2 ativado. E vejam que ele já ligou a luzinha do canal 2. Não quero o canal 2, desligo a luzinha que ele volta aqui ao ligado do canal 1. Por quê? Porque é o que eu estou em evidência, é o que eu estou trigando, né? Então eu estou trigando no canal 1, se eu ligar o canal 2, passo a trigar no 2, mas eu posso também voltar a trigar no 1. Né? Então não tem problema nenhum. É qual que eu tô com o canal ativo aqui embaixo no momento. Legal, né? Vou desativar o 2 por enquanto. Nós já vamos ligar ele para fazer outros testes. O touch está me atrapalhando. Não tem problema, posso desligar o touch aqui em cima e aí ele para
de funcionar o touch não funciona mais. Isso é interessante em algum momento que eu possa esbarrar nele, ou eu possa estar encostando e estar me atrapalhando. Senão o touch acaba sendo tão fácil de usar que eu vou dizer para vocês, depois que a gente começa a usar touch nesse tipo de equipamento, quase o teclado fica obsoleto. Não estou dizendo que não é para ter teclado, mas eu estou dizendo que se usa muito menos porque no touch acaba ficando cada vez mais fácil. Por isso que surgem cada vez mais osciloscópios no formato tablet, porque a gente consegue usar ele no tablet. Eu gosto de ter as duas opções, por que não? Ter a versão tablet e também ter a versão em botão, e eu uso o que eu quiser quando no momento for o mais apropriado para mim. Vamos agora aumentar um pouquinho a frequência. Eu quero falar de uma coisa muito interessante. Aqui eu vou aumentar para 1 MHz. E aí eu aumentei para 1 MHz. Vejam que automaticamente ele já está medindo 1 MHz, muito diferente de outros. Mas é claro que eu estou com velocidade maior. Então eu posso apertar um alto forçado, porque eu já estou no alto automático ligado, mas eu posso apertar um alto forçado, ou eu posso simplesmente ajustar a minha velocidade aqui. Estou indo para o lado errado, sem problema nenhum. E de novo, eu não preciso ficar apertando alto, ele já se organiza. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, parece que está em pause, não parece? Olha lá, 1 MHz perfeito em cima. Não parece que está em pause? Mas o que acontece? É muita resolução. Então é totalmente diferente trabalhar com esse padrão de osciloscópio para aqueles osciloscópios mais simples. Vou apertar aqui o alto só para vocês verem que ele me pergunta se eu quero continuar. Eu vou dar um continue. Não funciona, claro, eu estou com o touch desligado, né? Então se eu quiser confirmar, eu só aperto o alto de novo. Ele dá o alto. Muito bom, né? Bom, vocês veem que eu estou aqui com 1 volt por divisão, 2,5, né, volt por divisão em 1x. Eu estou impressionado com a qualidade desse equipamento. É assim, impressionante. Vou agora fazer as medições. Eu quero ver, eu estou em 1 MHz, olha que perfeição da medida que está aqui em cima. Não sei se vai dar para ver bem aí, mas nós já vamos dar um jeito de enxergar muito bem isso, que é nós trabalharmos no computador. Nós já vamos ver isso lá no computador, a imagem vai ficar melhor, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou ali em 1 MHz, e agora eu vou medir o resto. Então eu vou apertar a medição, e ele já me trouxe lá embaixo as medições, pico a pico. E aí como é que eu faço as configurações de medições? Então aqui, vou botar a Basic, medição, estou com o touch desligado, viu como a gente se acostuma o touchscreen? Na Basic, que ele me traz todas elas, ou senão eu tenho que ficar configurando aí as medições que eu quero. Vou botar aqui na Basic, então eu tenho lá 4.9, quase 5, né? E aí eu tenho todos os tipos de medições, a frequência, o VPP, base, tá aí a amplitude, né? Impressionante. Vou voltar aqui para 1 kHz. Já está medindo, mas ele não está marcando a onda. Que estranho isso, né? Deixa eu dar um alto aqui. Só porque eu falei que era sempre automático, né? Então tá lá de novo, né? 5 volts. Amplitude. Tudo correto. Agora eu vou mostrar os cursores, né? Porque ele também tem cursores aqui. Vou apertar cursores. E aí quando eu seleciono cursores, eu posso escolher o tipo. Eu posso escolher só X, ou posso escolher um cursor só Y, ou claro, os dois, X e Y, que é o que normalmente a gente quer medir. E aí com o cursor, eu vou ajustar o cursor como eu quero. Eu posso então acertar aqui no touch, ou eu posso acertar no botão. E como é que eu faço no botão? É só ir girando e eu chego. Se eu der um clique de novo, eu vou por debaixo. Aí eu dou um clique de novo e eu mexo os dois. Aí eu dou um clique de novo, eu vou aí para vertical. Dou um clique de novo, vou para a outra extremidade. E aí eu mexo os dois.
Então, cursores também, nenhuma dificuldade, e ele traz aqui em cima várias informações complementares, né, além do próprio só cursor. O que mais ele tem de muito legal? Vou ligar o segundo canal, que nós já tínhamos visto, né? Vou ligar aqui direto e vou ativar aqui uma onda de 5 kHz. E tá aí, já tá a onda de 5 kHz e a onda em cima de 1. Eu vou dar uma pequena reduzida, né? Como eu estou com o 2 ligado, então o que eu mexer aqui vale para o canal 2. Vou baixar um pouquinho e vou botar um pouquinho para baixo para não deixá-las sobrepostas. Agora vou para o canal 1 e vou também baixar um pouquinho e vou subir aqui para não deixá-las sobrepostas. É impressionante de novo a qualidade da imagem, a estabilidade da imagem e a resolução desta imagem. Depois eu vou mostrar um detalhe aí muito legal da gente falar. Ele pega o detalhe da falha do gerador de sinais que a gente tem aqui. Eu vou agora fazer um pouquinho aí de matemática em cima disso. Ele tem funções matemáticas, diversas funções matemáticas. Então só vou mostrar aqui a existência, eu vou apertar em matemáticas. E aí ao lado me abre as funções matemáticas. Até estava aqui, eu tinha antes aqui. Deixa eu dar um off. Então eu tenho a função matemática. Quais as funções que eu quero? Vou começar com o conjunto 1, vou ativar. Aqui ele está na função C1 mais C1, ou seja, eu estou somando a linha 1 com a linha 1 e estou gerando aqui a terceira linha, né? Mas eu não quero o C1 mais, eu quero fazer o cálculo de C1 mais C2. Então eu vou clicar aqui, vou dizer que eu quero uma adição e o source do segundo é o 2. Veja que fácil de operar. E aí todas as funcionalidades que ele tem de matemática, então integral, FFT, somar, subtrair, dividir, todas elas estão aqui. Então vou deixar a soma, só que C1 mais C2. E aí ele está lá em laranja aí, né, essa cor aqui, a soma dos dois. Agora eu queria enxergar melhor ela sem as outras. Como é que eu faço? Eu vou no C1 e dou um hide. Vou no C2 e dou um hide. Pronto. Agora eu estou vendo só a soma das duas. Então eu consigo ver só a onda da resultante da matemática que eu fiz sobre as outras duas ondas. Muito bom, né? Deixa eu voltar aqui para matemática. Eu vou desligar ela. Matemática. Voltei para matemática. E vou desativar a matemática por enquanto. O que mais eu posso fazer? Eu posso fazer o XY. Vou aqui em aquisição. Modo XY. E tá aí o modo XY. Quando eu digo que o touch facilita muito a vida, é isso, né? Facilita muito a vida. O que estão achando? É uma máquina ou não é? É fantástico, né? Mas agora eu vou mostrar uma coisa mais legal ainda. Bom, já vimos que não tem maiores problemas, a resolução, a velocidade dele é absurda, mas ele ainda tem mais uma grande experiência, que é ligar ele na internet. Então eu liguei ele na minha rede aqui da minha casa com o cabo de rede, então é só conectar o cabo de rede atrás, e com isso eu obtenho o IP da minha casa. Então se eu vou aqui no menu, vou na opção I/O e aí eu tenho aqui a configuração de LAN. E ele traz aqui, né, botei em configuração automática, aqui um cuidado, tá? Às vezes nós colocamos o automático e ele não pega, tem que reiniciar ele, e às vezes mais de uma vez, até que ele fique no automático e pegue. Então fiz isso 2 vezes e aí ele pegou o endereço. Com esse endereço eu vou fazer a minha aquisição disso no computador.
Então é só eu pegar o IP que eu tenho aqui e digitar no meu computador. E ele abre a aplicação da Siglent, né? Bom, e aí eu tenho aqui todas as configurações. A primeira parte me traz os detalhamentos da minha rede, né, do meu equipamento, qual é o número série, todos os dados dele. Depois as configurações de LAN, então como é que ele está configurado a minha parte de rede, posso até botar uma senha para acessar. E por último eu faço aqui o acesso ao meu computador, ao meu dispositivo. Então veja que o que eu estou enxergando aqui na máquina é o que eu estou enxergando na tela. Se eu fechar lá, ele já fecha aqui também. É muito rápido, muito bom. O meu computador é um computador relativamente lento, tá? Então dá umas travadinhas às vezes, não por causa dele, mas por causa do computador. Ele responde muito bem e é muito impressionante tudo que ele consegue fazer aqui na tela. Agora o mais legal, deixa eu subir um pouquinho aqui só. Subi aqui um pouco em cima, embaixo, eu estou vendo que aqui a tela é igual ao do computador, mas eu queria diminuir o tamanho dela. Como é que eu diminuo o tamanho dela? Eu venho aqui na base dela e mudo a escala. E aí eu consigo fazer então o ajuste sempre aqui pelos menus aqui embaixo. Eles estão exatamente igual ao da tela. E quer ver uma coisa muito legal? Se eu apertar um maximizar, ele fica a tela inteira. Então não interessa o tamanho, eu consigo ter na tela inteira todo o meu trabalho. Então eu faço tudo por aqui, os menus estão aqui em cima igual. Então se eu quiser fazer um XY aqui, não tem problema, faço aqui o XY, está aqui ele. Então é muito, muito legal isso. Eu já tenho um pouco de dificuldade às vezes de pegar as coisas, mas como eu disse, como eu tenho o computador está um pouquinho lento, ele acaba respondendo um pouco devagar. Mas aí é sem problema. Opa, aquisição, volto para o modo normal. Então, tudo que eu fizer aqui na tela, ele vale também aqui para o computador. Isso é muito bom. Mas ele tem outras vantagens ainda. Eu vou dar um ESC aqui para sair do modo cheio. E aqui no computador vocês podem então também salvar a tela, fazer uma gravação de tela, salvar os dados. Então eu posso salvar a forma de onda ou posso salvar um CSV, né, para usar numa planilha dos dados da onda também. E essa aqui é a operação então que eu posso fazer no computador. Vamos voltar aqui para ele. Só para finalizar aqui, eu vou botar algumas formas de onda diferentes, só para a gente vendo ela. Então vou selecionar aqui. Veja que essa aqui parece bem apagada, mas ela não está muito não, tá? Dependendo da frequência ela fica um pouquinho mais apagada. Eu particularmente não gosto, já falei isso mais de uma vez aqui. Vou fazer diferente aqui só para a gente não ficar. Eu vou deixar só o canal 1 aqui. Então vou botar só o canal 1. E vamos colocar os tipos de onda aqui. Ó, vejam que sim, aparece um pouquinho, mas ela é um pouco mais fraca, né? Como normalmente a gente tem visto. Agora deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu comentei. Eu estou com o gerador de funções num kHz, onda quadrada. Na onda quadrada ele tem um pequeno ripplezinho na hora que ele sobe a onda ou na hora que ele desce. Mas a gente não enxerga aqui. E a gente não vai enxergar isso na maioria dos multímetros. Agora deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Deixa eu tirar ali. Olha ali. Tem que ter muita resolução para conseguir ler isso.
vejo que a subida dela é um pouquinho inclinada e ele tem um ripple lá. É claro que com um osciloscópio, entre aspas, normal, que ele não tenha muita velocidade para ler, isso vai passar desapercebido. Não vai dar para enxergar. Mas com o Siglent SDS de 2 GB sample com 200 MHz, vocês conseguem enxergar isso. Com 12 bits também, não vamos esquecer, né? Porque isso é fundamental para que eu tenha resolução também na vertical. É fantástico, é fantástico. Vamos fazer aí as considerações finais desse equipamento, mas já prometo para vocês, faremos mais um, utilizando ele na prática com alguns outros recursos que ele tem, porque o que não falta nesse equipamento são recursos. Ele não é só maravilhoso de trabalhar com as próprias medidas básicas, com as linhas, com a visualização, mas ele tem muitos recursos. Nós já vimos vários aqui, mas nós vamos ver ainda mais. Fazendo aí um resumo do que eu acho só pela essa minha última frase vocês já entenderam, né? O equipamento é fora de série. É fora de série. É realmente um osciloscópio de outro patamar, né? E é o modelo de entrada da Siglent. Claro, lembrando que esse aqui é a versão 200 MHz, tem os de 2 canais, de 70 MHz, mas todos com 12 bits e 2 GB sample. E com essa qualidade, que tu vai ter talvez um pouco menos da taxa ali de leitura, mas que dependendo da situação, dependendo da necessidade, não vai nem fazer tanta diferença. Eu vou deixar o link aqui lá da Siglent. Então esse equipamento veio direto lá da Siglent. Vou deixar aí na descrição e no primeiro comentário também. É um equipamento, claro, mais caro, não tenho como dizer que não, mas é um equipamento fabuloso, realmente fabuloso. Pontos negativos, bom, o primeiro ponto que eu acho que eu posso dizer como negativo é a questão do barulho. Ele é um pouquinho barulhento, a ventoinha dele, quando tem um ambiente um pouco mais silencioso, ela é um pouco alta, um pouco mais alta do que eu gostaria. E o segundo ponto que incomoda um pouquinho é o tempo de inicialização. Ele demora em torno de 30 a 35 segundos. Não é incomum nesse tipo de equipamento também, tá? Mas isso sempre incomoda um pouquinho. Vou dizer que ele é mais rápido do que a concorrência direta dele. Vocês sabem de que eu estou falando. Mas ele tem essa questão aí de tempo de entrada. A operação dele é relativamente fácil, né? É preciso aprender um pouquinho algumas questões, mas ela segue todo o padrão de todos os osciloscópios que a gente encontra aí no mercado. Ele é bem padrão, mas uma coisa interessante, ele funciona. E mais uma coisa que é muito fantástica, que vocês talvez não tenham notado, ele está em português. Exatamente, ele tem a opção em português. Então se eu venho no menu aqui e no System Info, no configuração de sistema, ele está em português. Então ele tem várias línguas, incluindo o português, e isso é muito legal. Um detalhe importante, tá? Nem tudo fica traduzido. Então ele tem algumas coisinhas que acabam não estando traduzidas, como já está acostumado. Mas assim, 99% dele está traduzido. Por exemplo, assim, display. Mas é que se usa display no Brasil, tá? Mas deveria ser tela, então, né? Vamos ver aqui uma outra opção. Shutdown, reboot. Shutdown poderia estar desligar ou reinicializar, às vezes reboot. Então, algumas coisas ele fica, service. O que é service? Então ele não é tudo traduzido. Retorno está em português. Então, alguma coisinha vocês vão achar em outra língua, mas é detalhe. A tela realmente ela é muito nítida, tudo escrito pequenininho, mas tu enxerga tudo. Claro que na câmera sempre é mais difícil, né? Então até talvez seja melhor sempre usar a tela do computador para trazer para vocês. O único problema da tela é que ela é muito reflexiva. E isso é um pouquinho chato, ser tão reflexiva assim. Poderia ser um pouquinho menos reflexiva. Mas tá aí. Esse é o Siglent SDS 824X. Fabuloso, fantástico, recomendo para quem puder dar uma olhada. E vou dizer mais, se vocês querem aquele equipamento
para durar muito tempo, ter muito tempo em casa e tem condições de investir, o Siglent é uma grande opção. Então por hoje era isto e valeu. Mas voltaremos.